Cuiuio, Ravana e Cássio Marrom, vamos todos pra praia. Mas eu e o Dixie não vamos nadar, porque o peixe não se preocupa em andar. Dalida, 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 mamãe, Dalida, 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 mamãe, Dalida. Toque do naná, Dalida, do naná, Dalida, toque do naná, Dalida, do naná, Dalida, toque do naná, Dalida, do naná, Dalida, toque do naná, Dalida, do naná. Gostar do maior nunca é tarde, por favor, e não fiquem maleque. Tem a música como compromisso, 2030 vou parar nisso. Tentaram meter muita barreira, pensaram fundar minha carreira. Só que eu sou o estado maior, se a mizanga me for a crescer, não há ninguém que vai me vencer. Dalida, 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 mamãe, Dalida, 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 mamãe, Dalida. Toque do naná, Dalida, do naná, Dalida, toque do naná, Dalida, do naná, Dalida, toque do naná, Dalida, do naná, Dalida, toque do naná, Dalida, do naná. A minha entrada é triunfal e a minha saída é vitoriosa. Duvidaram do meu sucesso, pensaram que eu tenho qualquer coisa. Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca, criador, produtor e o apresentador deste grande show de notícias. Desde a linda cidade de Miami, na Costa do Ouro, no sul dos Estados Unidos. Muito bom dia a toda a audiência deste Desperta Angola, especialmente para vocês nos países do mundo lusófono, em África, Ásia, América Latina, e onde quer que o sinal deste áudio digital irá terminar a volta do globo terrestre. Este é o teu único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos da América, virado para a mudança de consciência angolanos e com vista à reconciliação nacional genuína entre todos os filhos e filhas de Angola, incluindo a família do presidente agora nomeado General João Manuel Gonçalves Lourenço. Subscreva o teu Desperta Angola, porque esta é a única maneira para que o teu Desperta Angola possa servir melhor aos países da nossa comunidade lusófona e particularmente em Angola. Esse aqui é o ponto de vista do teu Desperta Angola. Na grelha, o grande exemplo de superação do finado Gelson Caio Manuel Mendes, mais conhecido por Na Grelha. A superação pode ser entendida como sendo um ato de luta vencida, que como consequência desemboca no alcance da vitória. Sempre e quando o homem salta ou supera um obstáculo ou obstáculos, logo haja atingido a outra margem, melhor dito, onde está o destino. Similar desidrato, trata-se de um ato de superação na vida e etc. Para o efeito, quando o homem descobre o grande poder que lhe foi dado pelo seu Criador com vista a aprender com os erros do passado para levantar-se mais forte do que nunca antes sobre todas ou as habituais quedas da vida, isto também pode ser entendido como ou caracterizado como sendo o ato ou um paradigma da superação na vida. Albert Einstein, conhecido grande cientista alemão, um dos pais da ciência moderna, matemático e grande entusiasta dos direitos humanos, numa das suas obras, ele afirma, e cito: "Todo homem que não tem olhos abertos para o misterioso passará pela vida sem ver absolutamente nada." Fim da citação. Galileu Galilei, cientista italiano, físico, matemático, astrônomo e filósofo, pai da ciência moderna, afirma, e cito: "Nunca conheci um homem tão ignorante e com o qual não pudesse aprender algo." Fim de citação. O mesmo cientista italiano, Galileu Galilei, afirma ainda, numa de suas imensas obras, e cito: "Em questões da ciência, a autoridade de 1000 pessoas não vale sobre a opinião de um raciocínio humilde." Melhor dito, fim de citação. Para efeito, recentemente, a República de Angola se despediu do finado jovem Na Grelha,
falecido em condições estranhas em Angola, num dos corredores da morte do general João Manuel Gonçalves Lourenço, em Luanda, ou num dos hospitais da capital angolana. Num funeral surpreendentemente inédito em Angola, e que teria arrasado centenas de milhares de pessoas em Luanda, onde houve habituais insultos com a população e polícias no meio de pancadarias à mistura e ou vandalismos provocados por conta da entrada do funeral do mestre do Kuduro na grelha dos Lambas. Na verdade, na grelha não significa apenas o exemplo de superação da vida, do sofrimento, da falta de oportunidades para uma boa educação, etc., por conta da brutal ditadura militar e instalada pelos criminosos delinquentes do MPLA e do MPLA há mais de 47 anos no nosso lindo país, ali na República de Angola. Porém, a grelha representa o exemplo daquilo que o MPLA teria proporcionado aos angolanos, resumido na falta de oportunidades para granjear e excelente ou qualidade de vida, incluindo boa educação para a maior parte dos povos de Angola, especialmente aqueles que vivem nas periferias, razão pela qual todos se identificam com o jovem artista falecido recentemente na capital angolana, a cidade de Luanda, ali na República de Angola. Para o efeito, a multidão que esteve presente no velório ou no funeral de Nagrelha representou nada mais, nada menos senão o sofrimento de todos os povos de Angola, particularmente os da periferia, e o exemplo de superação do sofrimento e da delinquência provocados a todos os povos de Angola, em particular pelo regime da oligarquia do MPLA e agora criminosamente liderado pelo general João Lourenço, um regime que simplesmente tortura, prende ou ignora e quantas vezes mata os jovens angolanos, incluindo ativistas que não se identificam com os marxistas de Luanda, quando a morte do Nagrelha teria sido precedida por uma estranha entrevista e feita pelo finado jovem Nagrelha dos Lambas e encomendado pelo general João Lourenço através do jornalista do Sinfo da TPA comunista e da oligarquia do assunto, uma vez que José Eduardo Santos, inimigo visceral do general João Lourenço, por conta das marcas criadas pelo finado ex-presidente Santos e na casa do seu cágado peculiar João Lourenço, e por conta das manangas tidas com a dona Ana Afonso Dias dos Santos, com o mais velho falecido Santos Verde, e uma vez que Santos teria sido o pai ou patrocinador do finado Nagrelha, logo quando o rancoroso, peculiar e trungungueiro de serviço, o general João Lourenço, estaria determinado em suprimir a ferro e fogo a todos os seguidores de José Eduardo Santos, incluindo o seu legado, etc., ali na República de Angola, razão pela qual a recente morte precoce e ou estranha do jovem talentoso Nagrelha. O Nagrelha fica a dever-se não apenas pela brutal ausência dos bons ou excelentes serviços modernos do sistema de saúde em Angola, senão pela desnecessária ou criminosa vingança do general João Lourenço contra tudo e contra todos os aliados, seguidores, melhor dito, do finado ex-presidente José Eduardo Santos. Porém, as centenas de milhares de pessoas que em Luanda abarrotaram o funeral do jovem talentoso Nagrelha dos Lambas deveriam representar o verdadeiro ensaio para que milhões de angolanos caminhem para o Palácio do Casulo dos Marimbons do MPLA e com vista a exigir a queda do usurpador do poder, general João Lourenço, quando este ensaio demonstrou o facto de que centenas de milhares de pessoas sedentes, ou quando centenas de milhares de pessoas sedentes, melhor dito, de sua liberdade se unem para exigir a queda do regime dominante, nenhuma logística da polícia ou militar resiste ao desejo da mudança de um povo sofrido como o povo de Angola durante mais de 47 longos anos a fio de uma ditadura peculiar ou de uma peculiar e inusual neocolonização conduzida criminosamente pelo regime dos marxistas de Luanda, quando a imensa moldura humana verificada no funeral do jovem talentoso Nagrelha, na verdade representou claramente o exemplo do sofrido povo, ou o exemplo e o sofrimento, melhor dito, provocado aos povos de Angola e do país profundo pelo regime do partido da situação, o MPLA.
ao mesmo tempo que representa o grande exemplo de superação na vida e do jovem talentoso na grelha dos Lambas, falecido recentemente em Angola. Homenagem do Desperta Angola em Miami, no sul da Flórida, ao jovem talentoso Gelson Caio Manuel Mendes, mais conhecido por Na Grelha dos Lambas. E depois desta merecida homenagem ao jovem finado na Grelha dos Lambas, eis aqui as notícias de Angola. O jornalista José da Gama, fundador do prestigioso site angolano online Globo Capa, declarou que a Sonangol deveria sofrer uma sindicância por conta das acusações feitas pelo regime angolano contra a filha do finado ex-presidente José Eduardo Santos, nomeadamente Isabel dos Santos. Durante muitos anos a Sonangol foi epicentro da corrupção, onde lá passaram Kim David, Manuel Vicente, Lemos Maria e Isabel dos Santos, entre outros. Disse José da Gama. Estão agora criados, ou melhor, estão agora concentrados na pessoa da Isabel dos Santos, concluiu o PCA do Globo Capa José Gama numa entrevista feita pela Voz da Alemanha recentemente. A filha do finado ex-presidente José Eduardo Santos, Isabel dos Santos, finalmente acordou e quebrou o silêncio e arrasou o general João Lourenço MPLA. Perseguida pelo antecessor de seu pai, general João Lourenço, Isabel dos Santos desbaratou o regime dos marxistas do Luanda ao dizer que o MPLA é um partido político de cariz corrupto em Angola. Ninguém fala o que ocorreu antes de eu entrar na Sonangol. Melhor dito, ninguém fala o que ocorreu na Sonangol antes de eu entrar naquela empresa. Sentenciou Isabel dos Santos numa alusão aos roubos montanhosos feitos por Manuel Vicente na Sonangol e protegido do general João Lourenço. O sistema judicial angolano não é independente, continuou a filha do finado ex-presidente José Eduardo Santos, Isabel dos Santos, numa entrevista peculiar feita à Voz da Alemanha. Isabel dos Santos não afasta, por isso, a sua candidatura para a presidência da República de Angola, quando as condições o permitirem ali em Angola, diz ainda o Novo Jornal em Luanda. O regime angolano mandou outra vez esfaquear criminosamente e à luz do dia a esposa jornalista e ativista Cláudio Emanuel Pinto, nomeadamente Ludmila Pinto, pela terceira vez no dia 21 do mês em curso ali em Luanda, na tentativa de silenciar, melhor dito, o jornalista. Os últimos 3 anos da governação do general João Lourenço têm se refletido nas habituais e criminosas práticas de delinquência por parte dos agentes de segurança de Estado do regime dos marxistas de Luanda, quando o Estado deveria ser um agente de bem, como era suposto ocorrer também ali em Angola. Olha, queridos compatriotas, de facto, né, vocês reparam, a ideia, eu estive a ver ali há pouco tempo, eu não costumo, de facto, eu tenho aqui em minha casa, né, um dispositivo, não é que me permite ver televisão, né, onde eu tenho um monte de canais, mais de 12.500 canais, né, que me permite ver incluindo a TPA, não é, dos Sinfos, né. Vocês sabem, TPA, digamos, jornalista TPA, Televisão Pública de Angola, são todos membros do Sinfo, né? Incluindo esse vergonhoso, né, de Ernesto Bartolomeu e outros ali, são todos uma data de delinquentes, né, que representam o regime do Luanda, né? Tanto não costumo ter o hábito de ver, mas estive a ver aí e observei uma vez mais o presidente Lourenço, não é, o presidente nomeado, Lordito João Lourenço, a ser entrevistado por essa jornalista, né, que mora aqui nos Estados Unidos, pago por MPLA, que já não me lembro o nome dela, né? Mas enfim, entrevistou ali, não me lembro o nome dela, entre aspas, né? Entrevistou o João Lourenço e de facto há uma coisa que saltou à vista. Até agora, ninguém aí no protocolo, não é, na Cidade Alta, aconselhou o João Lourenço para saber sentar-se, né? Ainda não lhe ensinaram a sentar ali. Fica muito difícil não perceber, ou seja, perceber, melhor dito, não é, uma situação que se repete milhares de vezes aí no Palácio. Até hoje não conseguiram ensinar o João Lourenço como se senta numa cadeira.
Não é uma vergonha nacional, né? Ter-se um Presidente da República truculento, trubungueiro, se vocês quiserem, e que até agora não lhe ensinaram a sentar, né? É uma pena. Mas enfim, quer dizer, a ideia, de facto, é que o camarada Lourenço, né, deveria ter vergonha de andar atrás apenas, não é, a família dos Santos ou apenas aos seguidores do Presidente Santos, né? Apesar de que agora está atrás do Nandão e outros ali, assim, do MPLA, porque a ideia é que ele não é, costuma simplesmente marcar golos na sua própria baliza desde que ele entrou aí no palácio, né? Porque eu repito, né? Empresários não se perseguem. Com empresários, em qualquer parte do planeta, se negocia, não é? E se criam pactos com vista a criar empregos e não perseguir para prender e quebrar empresas. Ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Absolutamente ninguém faz isso. E o camarada Lourenço, despido de inteligência, né? De pragmatismo, não é? E despido de qualquer pingo de criatividade, passa a vida ou costuma ter o hábito de simplesmente perseguir e por perseguir empresários do MPLA, não é? Com os quais ele próprio andou a saltar o erário público ali, não é? Claramente, porque ele sempre fez parte do sistema, né? Ali, quando era ministro da Defesa ou quando ele era tenente ou primeiro-tenente da SFAPLA e comissário político, não é? O comissário da direção política da SFAPLA, né? O antigo braço armado do MPLA e dos MPLA. Portanto, João Lourenço deveria ter vergonha de andar atrás apenas da família dos Santos, incluindo a empresária Isabel dos Santos ou o nosso irmão da Bacongolândia, Augusto da Silva Tomás, que o João Lourenço, não é, conseguiu, entre aspas, não é, descobrir que é o único corrupto aí no MPLA e que deve cumprir cadeia quando todo o resto está fora, não é, nas suas casas aí, não é? Apesar de haverem sido acusados, entre aspas, de corruptos, mas estão nas suas casas e o Tomás está ali, assim como está a perseguir, por perseguir Isabel dos Santos, não é? Porque a ideia é que Isabel dos Santos, não é? Eu estive a acompanhar a entrevista dele ali, pela calma, não é? E pela, eu diria, pela inteligência, não é? Maneira, aliás, habitualmente Isabel dos Santos é inteligente quando fala, não é? Eu, de facto, presto atenção, muita atenção, quando a Isabel está a falar, porque de facto eu costumo dizer a todos vocês, por mais que me acusem, se calhar alguém me acusará que a Isabel me está a pagar ou algo parecido, mas eu nunca vi a Isabel, nunca vi nenhum filho, nenhuma filha, um familiar do Presidente Santos, mas o que eu estou de querer dizer simplesmente é que a Isabel dos Santos é uma das mulheres mais preparadas que eu já conheci, que eu tenho visto, melhor dito, ali em Angola, né? Tanto quando ela fala, eu sempre presto atenção, porque eu acho que ela é um quadro, se calhar, na minha opinião, teria sido o maior investimento que o Presidente Santos teria feito nos seus filhos, foi exatamente na Isabel Santos. Portanto, é um quadro que o João Lourenço deveria ter em conta e não perseguir por perseguir, para levar na cadeia, para fazer o que é que seja, não é? Porque, repito, empresários não se perseguem, não é? Porque o senhor São Vicente está preso ali, né? Não deveria estar preso, deveria negociar com ele, né? Porque a ideia é que quem tem dinheiro deve investi-lo em Angola para criar emprego, não é? Com vista a que os angolanos trabalhem e tragam pão, não é? Para os seus filhos nas suas casas, não é? Nas suas mesas, não é? Portanto, não é? Era Manuel Vicente que deveria ser extraditado pela Interpol, não é? E não a Isabel Santos, que criou tanto emprego aos angolanos, né? Tenho entendido, né? De cujas empresas, incluindo a Unitel, João Lourenço, que você sabe, agora nacionalizou e entregou ao amigo dele. Aliás, ficou com ele próprio, porque de facto o Silvestre Tulumba Chiongo Capace, não é? É testa de ferro, não é? De João Lourenço e da sua esposa, entre aspas, a dona Ana Afonso Dias dos Santos, né? Ou ao Matapalo, né? Que agora ganha todos os concursos públicos aí em Angola sem, não é? Ou melhor, sem concurso público, mas justo direito, né? Porque de facto concursos públicos não tem havido, mas tem havido ajustes diretos, né? A favor do Matapalo, que no fundo substituiu todas as empresas da Isabel dos Santos ali, razão pela qual o João Lourenço é o corrupto moro em Angola. Não tem ali qualquer desidrato de luta contra a corrupção, o que quer que seja parecido com isso, né? Tanto deveria o João Lourenço ter vergonha, né?
Portanto, mudando de segmento um pouco, né, a quebra do silêncio de Isabel dos Santos é importante, né, ali em Angola, né, para contrapor as estupidezes, né, de Gerardo João Lourenço. Porque, de facto, na minha opinião, Isabel deveria haver aparecido na praça política angolana faz tempo. Né? Que eu vou contar aqui um pouco a história para a Isabel dos Santos. Eu espero que ela... Espero, né? Que as pessoas... De facto, ela que vá no YouTube, escuta este áudio, né? A ideia é que no Peru, não é? Seus filhos do Presidente Santos não sabiam. Quando uma pessoa, não é? Tem dinheiro, deve necessariamente, não é? Aliar o dinheiro com a política para não ser perseguido por qualquer estúpido. Né? Razão pela qual aqui nos Estados Unidos da América, por exemplo, nós temos um caso do presidente Trump, é um grande político. O presidente Trump não é político peculiar, mas é político. Não é? Razão pela qual, passa o que passa, acontece o que acontece. Pessoalmente não acredito que ele aconteça, que ele vá preso, porque ele move gente aí, você sabe o que aconteceria. Portanto, a Isabel dos Santos, quero acreditar, e alguns filhos do Presidente Santos, incluindo a XC, eles têm, digamos, têm apoio popular em Angola, né? Particularmente dos jovens, especialmente aqueles que a Isabel empregou e que perderam seus empregos, etc. Não é? Quero acreditar que comparando a Isabel dos Santos com o João Lourenço, não é? Eu diria, não é, de que é abismal, né, a diferença, né? Aliás, dificilmente, não é, não se pode, de maneira nenhuma, você podia comparar o João Lourenço com a Isabel dos Santos. O João Lourenço, infelizmente, ele, para além de ser brutamonte, não acredito que ele haja estudado história. Eu, pessoalmente, não acredito. Portanto, seria, enfim, eu próprio, se calhar, teria problemas com a minha audiência se eu comparasse a Isabel com o brutamonte João Lourenço. Portanto, mas a ideia é que, voltando à vaca fria, para não fugir muito tema, muito raciocínio, a ideia é que na República do Peru, né, aqui na América do Sul, né, se vocês, essa história não vou contar, vai ser curta, não vou contar não apenas para a Isabel dos Santos, em particular, ou para todos os filhos do Presidente Santos, mas enfim, vou contar para todos os angolanos. Olha, no Peru, né, existe, ou seja, o Francisco, o falecido não, ele está vivo, né? O velho Alberto Fujimori, o ex-presidente peruano, né? Quando o ex-presidente peruano Alberto Fujimori, né, se sentiu encurralado como estava o presidente Santos ali, ele simplesmente agarrou o avião e foi para Tóquio, no Japão. Chegou no Japão, se você não sabia, conhece a história, vai ser curta. O homem de lá mandou um e-mail, não é, para Peru, para os políticos peruanos ali, para a Assembleia Nacional, dizendo de que ele tinha se dado conta que não era peruano, mas que era japonês, não é? Portanto, com isso, abriu as portas para que a sua família ficasse livre de perseguições, incluindo as suas filhas. Portanto, ela tem uma filha, que eu comparo com a Isabel dos Santos, se chama, não é, Keiko Fujimori, né? A Keiko viria montar um partido político, não é? E, entretanto, e que viria, não é, ser legalizado pouco mais tarde, ou seja, viria a ser legalizado o partido da Keiko, né? E que algum tempo depois, não é? Se você não sabia, atualmente, ou melhor, o seu pai viria a ser extraditado para Peru, algum tempo depois. Nessa altura, a Keiko lançaria-se na campanha presidencial, não é? Ela e os seus irmãos. Então, a Keiko, se você não sabia, ela criou um monte de empregos aí no Peru, tem empresas, etc. Criaram emprego, começaram a melhorar as condições de vida dos peruanos, particularmente dos jovens. Hoje, a Keiko Fujimori controla o poder, não é, legislativo, ou, se você quiser, a Assembleia Nacional Peruana, né? Portanto, criaram condições para que o pai deles tivesse tido o indulto presidencial, razão pela qual o velho Fujimori hoje vive na sua mansão.
Portanto, no caso angolano, né, a Isabel dos Santos, por aquilo que eu tenho visto pessoalmente nas redes sociais, creio que ela reúne todas as condições para criar uma terceira via em Angola, criando o partido deles. Esqueçam o MPLA. Tanto um conselho que eu deixo aqui, claramente como angolano, né? Enfim, eu sempre quando posso aconselhar, eu aconselho, né? Porque de facto, não é? Sempre e quando. É verdade que hoje não existem condições criadas em Angola, João Lourenço nunca iria permitir a legalização, não é? De um partido político, não é? De carisma do Santista. Mas a ideia é que o João Lourenço não tem futuro em Angola. Não é? Não tem futuro nenhum em Angola. João Lourenço, conforme for, não é? Conforme caminhar a carruagem, ele poderá sair daí do Carzuno de maneira muito feia, se ele não sabia, mas muito feia. Basta olhar o que aconteceu no funeral do Nagrélia. Não é? Aquilo pode ter sido apenas, não é? A procissão que simplesmente vai ao adro, não é? Pode ter, por outras palavras, haver sido apenas, pode ser melhor dito, não é? Que haja sido apenas o início ou o prelúdio daquilo que será, não é? O levantamento popular generalizado que pode ocorrer em Angola a qualquer momento por conta, não é? Das brutalidades e da falta de inteligência, de criatividade por parte do brutamonte general João Lourenço. Portanto, a quebra do silêncio de Isabel dos Santos é importante, não é? Com vista a contrapor, melhor dito, as estupidezes de João Lourenço, não é? Porque, de facto, se a Isabel dos Santos teve empréstimos bancários por haver beneficiado da posição que teve, né? Ser filha do finado presidente Santos, e com isso ela criou empregos em Angola para beneficiar povos de Angola, isso não é mal nenhum, não é? Na minha opinião. Pelo contrário, é bom, porque, de facto, isto é o mesmo que alguém chegar no governo e colocar no seu seio, não é? Certas pessoas de confiança, incluindo familiares, porém, sempre quando eles prestam bom serviço ao país, qual é o problema, né? Se as pessoas têm pão na mesa e têm escola para os seus filhos, não vejo qual é o problema. O problema é chegar aí e começar a assaltar tudo, como faz o Lourenço, né? Portanto, não é só crucificar, e por crucificar a Isabel dos Santos, né? O importante é servir Angola, não é? Porque com os dividendos que ela tem, não é? Se ela distribuir tudo, não é? Ou melhor, se ela distribuir esses dividendos, não é? Através das empresas que ela pode criar em Angola, incluindo empresas, não é? Empresas, melhor dito, bem-sucedidas, como estava sendo o caso da Unitel, por exemplo, que tinha qualidade de serviço e hoje não tem, não é? Isso não é mal nenhum. É o contrário que faz o Lourenço, não é? O Lourenço está a nacionalizar todas as empresas aí, incluindo a Unitel, e a entregar aos seus amigos ou a ficar com ele próprio, não é? Portanto, o general João Lourenço, não é? Mudando agora do segmento, né? Ele, de facto, não é o problema naquele país, não é? Porque ele tem permitido, não é? Que ativistas e seus familiares, não é? Sejam esfaqueados à toa ali em Luanda, né? Essa é uma situação que demonstra claramente de que Angola não é um país seguro para ninguém, não é? Incluindo para investidores, etc. Ou pessoas que pensam diferente dos delinquentes marxistas de Luanda, né? Isto demonstra claramente, não é? De que, não é? Ao mesmo tempo de que o João Lourenço, né? Transformou Angola como se fosse um cartel do eixo do mal, não é? Como os da droga, os cartéis da droga de Sinaloa, aí no México, né? Onde não existe lei nem ordem, né? Onde você, não é? Ou se você não está comigo porque está contra mim, né? E as minhas ideias, logo você não amanhece no dia seguinte, etc. Não é? Razão pela qual a esposa do ativista Cláudio Emanuel Pinto, a Ludmila, né? Que o general João Lourenço costuma mandar esfaquear quando quer e como quer, não é? Demonstra claramente de que o terrorismo de Estado exercido pelo usurpador do poder em Angola, o sem-vergonha, trungungueiro do João Lourenço, não é? Está à luz do dia, ali em Angola. Né? Portanto, é um corredor da morte em Angola, não é um lugar para pensantes ali. Né? Os que estão aí, na minha opinião, os quais eu respeito muito, estão de facto e de jure na frente de combate. Né? Termina aqui a edição Desperta Angola, emitida em Miami, no sul da Flórida, aqui na Costa do Ouro, na linda cidade de Miami. Eu sou Orlando Fonseca, e se você me escuta desde Belize, em Cabinda, na Congolândia.
ou em Pinda, em Banza, Congo, ao Quilquango, ali em Sanza, Pombo, Ieno Onço, que ambota Quieno, Cango Angola, que ambota Quieno, Zambica, Luçambula. Muito obrigado a todos vocês, onde quer que vocês estejam aí, desde a Congolândia para o sul de Angola. Vocês sabem que ali havia uma Califórnia lá, né, do camarada Lourenço, que anda a sonhar com ele todos os santos dias aí nos aposentos do Casuno. Parece que a Califórnia falhou, não conseguiu construir, porque o homem não tinha martelo, não tinha o que quer que fosse e queria construir uma Califórnia ali. Se você me escuta desde lá, da Califórnia, do camarada Lourenço, né? Nesse caso, desde Lubito, Luau, a todos vocês, eu agradeço imensamente. Voltando aqui mesmo, aqui oeste, 90 milhas da Havana, no sul dos Estados Unidos, desde lá para norte dos Estados Unidos, em Portland. Se você me escuta desde lá, ou se você me escuta, se calhar, ali em San Diego, onde tem uma comunidade muito grande de língua portuguesa, você pode estar em Dallas, pode estar no Texas, pode estar no El Paso, onde quer que você esteja, ali assim, no Pacífico, vos agradeço imensamente. Desde lá para a Costa do Ouro, para a Costa Atlântica, na lindíssima cidade de Grande Mançã, cidade Nova York. E desde lá, se você me escuta, se calhar aí no sudeste da África, na nossa linda cidade de Luanda, você pode estar no ponto final, ali assim na Ilha do Cabo. Você pode estar, se calhar, na Maianga, na Samba, ou em qualquer um dos Zangos, em Viana Norte, Luanda, em Gacuá, quando quer que você me escute. A todos vocês agradeço imensamente. Desde lá para Grande Lisboa, você pode estar, se calhar, na cidade de Vic do Porto, ou em qualquer parte de Portugal continental. A todos vocês vos agradeço também imensamente. Você pode estar na República Federativa do Brasil, desde lá para o Japão, norte do planeta, ou você, se calhar, pode estar também desde o Oriente Médio para cá, para o Ocidente. A todos vocês vos agradeço imensamente e orem pelas nossas famílias ali em Angola, incluindo a família dos Santos, incluindo a todos aqueles avindos do IPLA. Orem por eles e orem pelo nosso pai espiritual da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé. Vocês aí no IGE orem e orem pelo nosso pai espiritual Dom Francisco da Mata Morisca. Foi ele que me criou ali assim, incluindo o seu irmão Dr. Armindo, que foi o meu professor de francês quando eu era miúdo, ali em São José do Pombo. A todos vocês agradeço imensamente. Agora sim, que Deus abençoe a todos esse final de semana. Que tenham um bom fim de semana a todos vocês aqui nos Estados Unidos. É um feriado que começou quarta-feira e que termina neste domingo, ou seja, estamos a comemorar o dia de ação de graças aqui nos Estados Unidos da América. E a todos vocês, muito obrigado. Agora sim, vos agradeço a todos vocês. Eu sou Orlando Fonseca uma vez mais. A todos vocês agradeço imensamente por escolherem o vosso Esperto Angola, o vosso canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos. Muito obrigado. E que Deus possa agora sim finalmente abençoar a todos vocês. Muito obrigado e muito obrigado mesmo por escutarem. Muito obrigado.